Gente, nós vamos começar hoje com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Como eu disse, hoje nossa intenção é trabalhar as cartas paulinas e eu tenho certeza que todos nós aqui hoje iremos aprender algo maravilhoso da parte de Deus por cada uma dessas cartas. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Sabemos que o apóstolo Paulo foi chamado aí para ser o pregador dos gentios, né, o apóstolo dos gentios. E a epístola de Romanos mostra que, sem graça divina, todos os nossos esforços são inúteis para a nossa salvação em comunhão com Deus. Romanos vai desmontar literalmente qualquer ação do homem para a sua própria salvação. Em que sentido? Não que o homem não seja também responsável em buscar a salvação, em ser salvo, mas o fato de que, para salvar o homem, tudo começa em Deus. A salvação, ela começa em Deus. Não é o homem que busca a salvação, é Deus que mostra a salvação ao homem. Então, a iniciativa de salvar os homens é totalmente divina. Então, Romanos, nós vamos ver muito isso, da semelhança também nas epístolas de Paulo. Ele vai estar sempre falando sobre a justificação pela fé e também ele vai estar falando sobre a salvação pela graça. Então, Romanos mostra que o evangelho é o poder de Deus que salva tanto gentios quanto judeus. O evangelho é o poder que revela o homem, né? A sua perdição, a sua condição humana, o quanto ele é limitado, o quanto ele estava perdido em seus delitos e pecados, o quanto ele estava longe de Deus, através do primeiro Adão que se desviou do caminho. E somente reconciliando com Deus, por intermédio de Jesus, por isso que o Romano vai trazer esse evangelho da reconciliação, vai poder, de alguma forma, encontrar a salvação. Então, somente através do evangelho da reconciliação e da justificação, que nós vamos tratar sobre esses termos teológicos mais à frente, é importante entender isso, que o homem vai encontrar esta salvação. Então, Romanos nos traz esse evangelho da graça revelada através da justificação pela fé. O homem vai ser reconciliado com Deus, o homem que estava afastado de Deus vai ser reconciliado a ele por meio de Cristo, nesse evangelho da reconciliação. Com base no fato de que nós só podemos encontrar Cristo porque Deus nos revela a Ele, e esse encontrar com o Senhor por intermédio desse evangelho poderoso da reconciliação, é com base nessas circunstâncias que nós vamos ver, por exemplo, que críticos vão argumentar a respeito da autenticidade das cartas do apóstolo Paulo, ou das cartas aos Romanos, melhor dizendo, atribuindo que ele não seria o autor. Porém, o teor de Romanos vai estar sendo tão a cara de Paulo, vai ter tanto, se a gente pegar Romanos, por exemplo, vamos ver tantos conceitos que Paulo trabalha nas outras cartas, justificação pela fé, graça, o homem perdido em seu delito, em pecado. Não tem. Então, ainda falando aqui, gente, sobre essa questão dos críticos, né, defender de que essa autoria de Romanos não seria dado a Paulo, então é impossível, devido aos teores que nós vamos ver ainda hoje, o quão as cartas do apóstolo Paulo elas vão se conectando nos ensinamentos e nas instruções. Então, Paulo vai escrever Romanos, provavelmente ali entre o ano 56 e o ano 57 depois de Cristo, quando ele estava na cidade de Corinto, capital da província romana de Acaia. É bom entender que o contexto grego, porque é o seguinte, Acaia e a Macedônia é como se fossem dois estados da região da Grécia, ambos eram competitivos, né? Ambos estavam ali tendo dificuldades em relações, porque um era um estado mais rico, mais próximo da área litoral ali da Grécia, e um mais interior, no caso, a região da Macedônia. Paulo sempre lá nas cartas de Corinto, ele vai citar os irmãos da Macedônia como sendo irmãos mais pobres, mas bem mais voluntários, em detrimento da região da Acaia, onde Corinto estava,
que era uma região mais próxima, porém um povo muito mais conservador no aspecto de não querer contribuir tanto com o ministério, né? Não que esse seria um impedimento para que o apóstolo Paulo pudesse desenvolver seu ministério. Então, Paulo vai descer a Corinto, e Paulo fica em Corinto durante cerca de 3 meses na Grécia, e aí, antes aí do período da sua última viagem a Jerusalém, como está escrito em Atos, capítulo 20, verso 3. O livro de Atos vai nos mostrar muita referência entre as cartas de Paulo e o livro de Atos. Obrigado. O que nós vemos nos livros de Paulo, nas cartas, nós vamos ter respostas no livro de Atos, porque as cartas estão sendo escritas e sendo desenvolvidas enquanto Lucas ali está acompanhando Paulo nas suas viagens missionárias, no que ele vai descrever, óbvio, no livro de Atos. Lembrando bem que o livro de Atos não é um diário de bordo, onde eles iam, Lucas escreve um trecho. Lucas escreve a sua experiência, tudo ali, o livro de Atos, em momentos distintos do que estava ali acontecendo. Então, Corinto vai ser, dentre as outras cartas que veremos, sendo também mencionado no livro de Atos. Então, alguns intérpretes, ao escreverem a respeito da Epístola de Romanos, a classificam como sendo natureza atemporal. Eles não estão errados, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo como transcendente a barreiras do tempo. Então, Romanos capítulo 1, verso 7 diz, nos mostra, de modo bem claro, o destinatário da Epístola, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí vem a pergunta, quem seriam esses todos que estáis em Roma? Alguns vão acreditar que seriam os cristãos gregos, os gentios propriamente ditos, ou outros vão dizer que seriam os cristãos judeus. Quando nós falamos que a Epístola de Romanos é atemporal, é que por mais que nós temos aqui um destinatário bem claro, que seria esses dois grupos em Roma, ela também é algo que parece que está sendo escrita para nossos dias, né? É algo bem claro. Principalmente, gente, quando você lê o capítulo 1 e 2 de Romanos, você vai perceber que vai estar falando de muitas coisas que são temas hoje atuais aqui, principalmente no Brasil, que vai estar falando muito da questão da sexualidade, da perversão da sexualidade, Romanos capítulo 1 e 2. Então, ela é uma característica da carta muito atemporal, fora do seu tempo, ou que extravasou o seu tempo. Dentro desse conceito dos destinatários, como disse, há uma certa discussão sobre quem seriam esses reais destinatários da carta do apóstolo Paulo aos romanos. Se Paulo escreveu aos judeus que estavam ali em Roma, ou se ele escreveu aos gentios, sendo aqueles gentios que havia convertido por causa desses judeus que já estavam em Roma. Porém, sendo quem for, nós vamos perceber que Paulo vai ter bem claro o seu objetivo de ter escrito aos irmãos cristãos, seja eles gentios ou judeus, que estavam ali em Roma. Então, nós vamos olhar que as igrejas que o apóstolo Paulo planta, não só apenas a igreja em Roma, mas as igrejas, por exemplo, de Corinto e outras igrejas como os Gálatas, vamos ter tanto judeus quanto Roma, porque a gente tem que lembrar do contexto. Os judeus estavam se dispersando, os judeus estavam, depois, principalmente, aí, quando vai acontecer a queda de Jerusalém, que vai ter ali a derrubada do templo, os judeus vão se dispersar. Claro que isso há 20 anos, aí, ou 10 a 15 anos mais à frente, mas os judeus já estavam se dispersando, principalmente os judeus que haviam se tornado cristãos, à semelhança do apóstolo Paulo, e que eles já estavam povoando essas regiões da Ásia, essas regiões da Grécia. Então, Paulo, quando vai escrever suas epístolas, principalmente quando se trata a igrejas, em trabalhar a esses cristãos, sendo judeus ou sendo gentios. Então, a epístola do apóstolo Paulo ao Romano vai seguir um padrão que você vai encontrar dentro dos documentos cristãos da época, e principalmente também nas suas próprias epístolas. O esboço de uma apresentação inicial, você vai perceber que ele sempre começa com uma certa apresentação,
falando dele, não do aspecto para crescer seu ego, mas uma apresentação de quem estava e chamando sempre as igrejas de amada ou de noiva ou de irmãos. Então, Paulo vai sempre trazer essa apresentação, depois ele vai argumentar sempre de foco doutrinário ou de foco instrutivo, ou repreensivo, como nós veremos a de Corinto, e, por fim, ele vai saudar, de alguma forma, alguns dos irmãos. Então, o esboço vai estar sempre assim, dentro desse conceito. Uma forma literária bastante comum nos dias do apóstolo Paulo, que é a questão do diálogo, formas de diálogo. Então, todavia, como bem observou aí o nosso especialista, Brodeskin Halley, é isso mesmo, né? Essa forma literária dificilmente se ajusta a um modelo paulino. O que podemos observar na literatura de Romanos é o uso de diatribes por parte do apóstolo, nesse modelo literário, que era um recurso muito usado pelos filósofos estoicos e cínicos. Não é cinismo, não, tá? Cínicos é um dos grupos dos filósofos, tanto os estoicos quanto os cínicos, que já vinha desde antes da época apostólica. O autor valia-se de uma exposição crítica a respeito de alguma obra. O conteúdo de Romanos trata de alguns temas bem específicos, como, por exemplo, pecaminosidade do homem, você vai perceber isso muito claro, capítulo 1 e 2, salvação de Deus, justificação pela fé e a graça divina. É tanto que Romanos foi o livro que mudou a chave de Martinho Lutero, exatamente por essa questão da justificação pela fé e graça. Ele foi o livro que, quando Martinho Lutero leu o livro bíblico, que a gente vai entender que Martinho Lutero ele só vai ter acesso ao Novo Testamento depois que já era monge, porque o Novo Testamento somente os altos clérigos liam, né? Então, padres comuns ficavam muito ainda no Antigo Testamento, porque a leitura da Bíblia era cerceada em alguns momentos. Então, nós teremos, por exemplo, Lutero lendo o Novo Testamento quando ele vai estudar em Roma, e lá que ele uma visita dele a Roma, melhor dizendo, vai ver as relíquias, e aí quando ele estuda Romanos, é que ele vai entender que fora da igreja romana tinha-se salvação, mas não fora de Cristo. Aí ele vai questionar isso, e aí desanda todo aquele processo. Então, Paulo vai mostrar a necessidade espiritual que os gentios, judeus e toda a humanidade tem da salvação de Deus. Paulo também mostra, nos capítulos 5 ao 8, a ação santificadora do Espírito Santo no processo da salvação. E aí ele também vai trabalhar também nessa questão da nossa filiação a Deus, principalmente no capítulo 8, ok? É destacado aqui o resultado prático do evangelho da salvação do crente. Através do Espírito Santo, o crente experimenta a paz com Deus. Nos capítulos 9 a 11, encontramos a teologia paulina a respeito do tratamento de Deus para com Israel, seu povo. Aí onde vai ter toda uma ambiguidade, porque alguns vão acreditar, principalmente os reformados, que a Israel de Deus hoje é a igreja. E alguns vão acreditar que a igreja é mais uma parte do Israel e que Deus não esqueceu do Israel, nação lá, povo. Então, Romanos 9 a Romanos 8, a Romanos 11, é um divisor de águas para esse pensamento. Porventura, Deus se esqueceu de Israel? Alguns vão acreditar que a igreja tomou o papel de Israel. Todo aquele tratamento peculiar e especial que Deus teve com Israel em todo o seu tempo do Antigo Testamento, agora a igreja assume esse papel e Israel, como nação, ela vai ter que se converter a Cristo para que ela possa ser recebida também como povo e nação eleita. Entendeu? Esse é um pensamento mais reformado, um pensamento mais pentecostal, principalmente dentro da teologia, dentro da teologia pré-milenista. Elas acreditam que, por mais que a igreja tenha o seu papel, a igreja tem o seu chamado e também é o Israel de Deus, o Israel espiritual, Deus não abriu mão do Israel nação. Israel nação continua, embora que por esse tempo eles ainda não se converteram, mas eles vão se converter. E na conversão de Israel é que vai estar pronto aí para Jesus voltar e todo um desenrolar escatológico.
Então, mas é uma discussão futura, mas apenas para você entender que os capítulos 9 aos capítulos 11, 9 ao 11 de Romanos é um divisor de água para esse pensamento, tá certo? Então, os tratamentos de Deus para com Israel em relação ao seu passado, em relação ao seu presente, em relação ao futuro. E aí nós vamos ver a última sessão de Romanos, do capítulo 12 ao capítulo 15, a conclusão da carta, onde ele vai estar aí tratando do seu empreendimento missionário do apóstolo em recomendações finais, estendendo aí do capítulo 15 ao capítulo 16 de Romanos. Então, qual seria, então, esse propósito de Paulo trabalhar, enviar essa carta aos romanos? Essa carta não possui apenas um único propósito, mas vamos ver aqui uma lista de vários propósitos. O principal, segundo a Bíblia de Estudo e de Aplicação Pessoal, que é uma das Bíblias bacana de se ler, é apresentar Paulo aos romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo antes da sua chegada a Roma. Lembremos bem que ele queria muito ir a Roma, eu até mencionei isso aqui na aula lá de Atos. Ele gostaria, era um sonho, algo, porque Roma era o centro do mundo, ele sabia que ao chegar em Roma conseguiria ali, de alguma forma, difundir o evangelho de uma maneira muito mais rápida. Então, ele escreve a Epístola aos Romanos já para poder preparar e apresentar a sua proposta, apresentar o seu ensino, para que isso pudesse ficar um pouco mais fácil ao ele ir. Outra questão também de propósito para essa carta é que o apóstolo desejava fazer da igreja de Roma, na igreja romana ali, uma base missionária a fim que ele pudesse chegar à Espanha, como está lá em Romanos capítulo 15, e fica evidente também o apóstolo está imbuído da defesa do evangelho que ele pregava. Então ele entendia que, sendo Roma, naquele momento, um centro, né, o centro mundial, ele sabia que se ele estabelecesse uma base missionária em Roma, ele conseguiria chegar até o fim os confins da terra, que naquele tempo era a Espanha, a região ali de Portugal, aquela região mais norte da Europa, que até então seriam os confins da terra, que eles entendiam. Isso ficaria muito mais fácil se ele tivesse uma base missionária em Roma. E aí, outra questão também, há acusações de que Paulo promovia um antijudaísmo em relação da cultura ali romana, dos povos romanos. Porém, a gente sabe que isso não procede, pois a carta também tem um propósito apologético e pastoral, como podemos verificar nos capítulos 14 e 15. O que seria esse propósito apologético? Defesa da fé. Tá? Apologia é apoio. E gético vem da mesma raiz etimológica de exegese, que seria uma defesa, seria algo que nós defender uma apologia, ou defender um conceito, defender os seus princípios. Então, tem tudo esse conceito aí dentro de propósito apologético do apóstolo Paulo em Romanos. Pastoral seria no sentido de trazer a doutrina, porque nós temos que entender o seguinte: por mais que os judeus estão ali saindo, estão indo para Roma, que é o centro, esses judeus cristãos precisavam ser ensinados, precisavam ser pastoreados, e Paulo também escreve Romanos nesse sentido. Então, nós teremos uma epístola de Romanos em que vai ter um grande valor espiritual, onde ela é considerada a mais teológica dentre todos os escritos de Paulo. Você vai perceber isso. Cada epístola do apóstolo Paulo vai ter uma particularidade, tirando umas 2 ou 3 epístolas que se parecem, mas vamos perceber que Paulo ele vai estar focando o escrito com a necessidade do lugar. Então, Romanos ali vai trazer um conteúdo bem mais doutrinário, um conteúdo bem mais teológico, vai tratar de temas bem mais profundos do que se trata nas suas outras cartas, bem mais doutrinário. Por exemplo, doutrina da eleição, predestinação, justificação, glorificação e da herança eterna. Esses temas são extremamente teológicos, que vamos ver mais à frente, como doutrina da predestinação e eleição. Calvino amava isso, né? Quem é da teologia reformada, quando fala de predestinação e eleição, enche os olhos. Quando fala de justificação, quando fala de glorificação. E, então, esses são temas que você vai encontrar muito, como eu disse, capítulo 8, vai estar escancarado essa teologia da predestinação aí.
Paulo vai mostrar à igreja que o pecador pode encontrar redenção na poderosa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? Então, as cartas de Romanos, a carta aos Romanos, revela que, por intermédio da graça de Deus, manifestada na pessoa bendita de Jesus Cristo, que o homem pode ver corrigido o seu relacionamento com o Criador. Foi aquilo que eu falei lá no início. O homem se afastou de Deus através do primeiro Adão, mas o segundo Adão veio ao mundo para poder restabelecer essa aliança, restabelecer esse elo que havia sido perdido. Na dúvida de que a igreja de Roma, a quem a Epístola aos Romanos foi endereçada, experimentou uma tremenda renovação espiritual mediante a sua leitura, todavia, o renovo espiritual advindo da leitura desta carta pode ser visto na vida de muitos crentes ao longo da história. E vamos ver agora, está todo mundo aí, é a parte que eu queria que chegasse aqui, com todo mundo assistindo. Porque, por mais que a gente não sabe quais foram os efeitos que essa carta teve com os romanos, com os cristãos em Roma na época, essa carta sacudiu muita gente boa que nós conhecemos no decorrer da história. Por exemplo, Agostinho, o bispo de Hipona, que teve sua vida mudada quando deu Romanos, capítulo 13, verso 13. Está aí Martinho Lutero, o grande reformador alemão, foi desafiado a romper com a tradição católica quando também leu a carta de Romanos. Como eu disse há pouco, por que Lutero começou a reforma protestante? Porque ele, quando leu Romanos, ele vai perceber que havia um grande erro na igreja católica na época, porque eles diziam, fora da igreja católica não tem salvação. E aí, quando ele lê Romanos, ele vai perceber, sim, que fora da igreja católica há salvação, só não há salvação fora de Cristo. Esse é um fato muito marcante. Inclusive, um fato marcante que encontra-se em muitas igrejas e denominações ditas evangélicas que acreditam que fora da sua denominação não há salvação. Acreditam que só há salvação se a pessoa fazer parte daquela igreja propriamente dita. Lutero vai ter esse deslumbre ao ler Romanos e perceber que era uma mentira entender isso. Então, John Wesley, que é o fundador aí do metodismo, né, também testemunhou forte renovação em sua vida através da leitura do comentário dessa carta escrita pelo reformador. Então, vamos perceber que Romanos é uma carta que muda o conceito de quem a lê. Quem lê Romanos, é claro que eu sempre falo, vai começar a ler pela primeira vez a Bíblia, começa lá de João, os Evangelhos. Romanos é uma leitura que você precisa ler com um olhar mais teológico, de um preparo mais teológico, porque trata de termos bastante profundos da teologia. Então, uma visão bem panorâmica da carta do apóstolo Paulo aos Romanos vai nos permitir vislumbrar a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade, depois da queda do velho Adão, e que é algo desesperador, mas também mostra a providência divina através da justificação de Cristo, através da fé, através do arrependimento que o ser humano precisa ter. O que vai atrair, por então, o perdão de Deus, e aí nós vamos ter esta salvação plena nas nossas vidas. É Ele que, através do sacrifício vicário, o sacrifício da cruz, tirou a raça humana das trevas do pecado e deu a oportunidade ao pecador a viver uma nova vida no poder do Espírito Santo. Amém? Concluindo aqui Romanos, vamos para Corinto. Enquanto eu mudo aqui, eu gostaria que você pudesse aí, por gentileza, deixar a sua pergunta e tirar a sua dúvida, tá bom? Prontinho? Pastor de Carlos, Maria de Fátima, Fábio, pastora Miriam. Se tiver alguma dúvida aí sobre Romanos, no início começou meio que atropelado aí devido a gente estava ajustando as coisas aqui. Mas é importante agora esse momento para vocês perguntarem aí e sanarem as suas dúvidas, viu, gente? Beleza, Cris. Você quer saber sobre predestinação? Boa pergunta. E eu vou falar o seguinte, eu acredito, Cris, que seria um tempo melhor para nós discutirmos sobre predestinação quando nós formos falar na próxima matéria, Introdução à Teologia,
porque nessa matéria nós vamos estar tratando isso melhor, tá bom? Porque se eu for entrar agora no conceito de predestinação para você, nós vamos tomar muito tempo e acaba não sendo o tempo para essa discussão. Mas só para poder aí sanar a sua dúvida, inicialmente, porque não tem como esgotá-la, predestinação é quando é a crença teológica, é o conceito teológico de que Deus havia que vem de antes, determinado ou destinado, predestino, então esse é o termo, predestinado o homem à salvação. E aí vai ter uma diferença na doutrina reformada, porque alguns vão acreditar que Deus predestinou uns para a salvação e predestinou, literalmente, uns para a perdição. Então, Deus, lá na eternidade, já havia escolhido quem seria salvo e quem iria para o inferno. Entende? Já uma outra linha que vai acreditar que Deus predestinou as pessoas, para algumas pessoas para a salvação, e as outras vão seguir o curso direto para o inferno. Porque lá em Adão, todo mundo pecou em Adão, né? Então, todos estão indo para o inferno. Só que aí, Deus, lá na eternidade, segundo a doutrina da predestinação, separou um grupo, não é como se estivesse indo todo mundo para um abismo, e ele tocou no ombro de alguns, falou, vem, volta aí, que vocês vão morrer. E aí salva alguns, e alguns outros vão se perder. Então, é algo mais nesse sentido. Aí eu vou falar um terceiro exemplo de predestinação. Primeiro, que Deus predestinou um para a salvação e outro grupo para a perdição. Depois nós teremos a predestinação em que Deus predestinou um grupo para a salvação. O outro grupo foi deixado direto para a perdição, né, infelizmente. E o terceiro predestinou todo mundo para a salvação, só que algumas pessoas rejeitam isso, escolhendo viver uma vida dissoluta. Nós vamos discutir esse conceito mais à frente, tá bom? Para poder falar sobre isso. Mais alguma pergunta, gente? Agora é o momento. Vamos lá, da aula de Romanos aí que nós acabamos de ter. Pode seguir em frente? Então vamos lá. Coríntios.